Novamente com a palavra, o general Coutinho. Eu espero que a primeira parte, que é um assunto que todos nós conhecemos, tenha sido apenas uma arrumação das ideias colocados numa matriz para que a gente possa compreender as posições e relações de todos os movimentos políticos e, particularmente, as posições dos partidos políticos. O tema dessa segunda palestra, ou vamos chamar de exposição, esse é mais complicado. Ele é hermético e as pessoas têm notícia muito vaga e, às vezes, contraditórias a respeito dos movimentos ou do movimento revolucionário comunista. O conhecimento disso é para nós compreendermos de que, para fazer no barato, o comunismo acabou, mas os comunistas não. Então, ainda há um sonho de resgatar o processo revolucionário de Marx, porque o processo de Marx, e depois enriquecido com a concepção revolucionária de Gramsci, ela é extremamente sedutora. Sedutora nos seus objetivos, na sua formulação, e sedutora na praxis. É uma luta épica. E os objetivos finais, ainda mais lindos ainda, porque eles são utópicos. A ilha distante, que está além do horizonte, e cada vez está sempre além do horizonte. Então, ela é realmente o movimento comunista, ele é sedutor. E os propagandistas e os líderes comunistas, eles são sedutores. O discurso comunista é lindo. Então, é o discurso do resgate da pobreza, da inclusão social. Olha as palavras que bonito. Ele é bondoso, é fazer a bondade para o nosso irmão desvalido, oprimido e afastado das benesses da produção. Então, essas coisas são muito cativantes. E o processo revolucionário, ele é de uma complexidade tremenda, até porque cada um dos movimentos revolucionários vitoriosos e que se tornaram famosos, cada um teve a sua peculiaridade, a sua especificidade, embora a matriz da concepção seja a mesma. A Revolução Soviética, que é a Revolução Bolchevista, que é o paradigma dos movimentos revolucionários, ele foi codificado a posteriori, evidentemente, mostrou-se ser uma coisa belíssima, mas fracassou no Ocidente, depois nós vamos ver. E a China foi outro movimento, a luta do campo para a cidade, a longa luta, a luta prolongada. Aí depois você vê a vitória na Tchecoslováquia, que foi a via parlamentar, a maneira com que se chega ao poder através das transformações e, finalmente, do golpe de Estado incruento no momento certinho. E depois a gente vê algo até meio grotesco em termos ideológicos e pragmáticos, leninistas, a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, a revolução sem partido, a revolução do foco guerrilheiro, da organização político-militar, enfim, cada coisa. A Revolução Sandinista, essa não foi vitoriosa, mas no primeiro momento de tomada do poder, sim. Na fase de Revolução Socialista, não, fracassou, faltou a consolidação da Revolução. Então fica complexo. Aí eu vou... A via pacífica de Khrushchev, pô, que troço bonito. E finalmente entra Gramsci ainda, que não é vitorioso em lugar nenhum,
mas que seduz pela racionalidade e pela genialidade de um homem. Então, vou tentar fazer uma demonstração do que esquemática do movimento revolucionário, e os senhores vão ver o seguinte: puxa vida, rapaz, que coisa tremenda, mas é de uma inteligência tremenda, muito complexo. Vejamos aqui. Olha, o movimento revolucionário é um projeto ideológico de mudança radical política, social e econômica da sociedade, conduzido por um ou mais grupos organizados que se autodenominam a vanguarda. Vanguarda do proletariado, pela combinação de métodos legais e ilegais. Esses legais é que escondem e que nos enganam, nos seduzem e iludem. Ilegais, e outra. E sempre que tiver num processo legal, pode estar certo que existe o ilegal na clandestinidade, incluindo a subversão e a violência armada. A subversão é uma fase preliminar, a violência armada é aquela que realiza a ruptura, isso é a superação da ordem legal. E aí vem a segunda fase, que é a Revolução Socialista, que visa a conquista do poder e a implantação de uma nova ordem. E mais, a nova ordem é instrumental, porque o verdadeiro objetivo ainda está por vir, que é o comunismo. Então, essa é a definição, vamos chamar acadêmica, do movimento revolucionário comunista ou marxista. Ele é sempre, tem esse esquema que está aqui, 3 braços: o braço político, o braço popular e o braço armado. Sempre terá isso. E sempre terá um movimento internacional por trás disso, a solidariedade socialista por trás de todo o movimento. O partido, isso é tabu, isso é dogmático. O partido é a vanguarda da revolução e, portanto, não há revolução sem partido. Houve a do Fidel Castro, mas por trás estava, sim, o Partido Comunista Cubano, que disputava a vanguarda com Fidel Castro, e o intermediário disto era o Raul Castro, o homem que fazia o meio de campo entre as duas, vamos chamar assim, lideranças ou vanguardas, né? Pois bem, a vanguarda, ela é chamada organização política administrativa, porque ela dirige o partido, essa organização, dirige a revolução e dirigirá a ditadura do proletariado, depois da vitória. Então, essa é o núcleo, a organização político-administrativa, A organização para as massas, ou o braço popular, isso é no sentido leninista. Organização das massas, a organização de sustentação é aquilo que é subterrâneo para apoiar a revolução, subterrâneo ou de fachada. Tem mais essa. Finge que é o que não é. A frente popular, que essa é a mobilização popular, aqui que entram os ingênuos, os movimentos de arregimentação, ou frentes, com outros nomes que quiser. A frente estudantil, a frente dos intelectuais, a frente dos artistas e por aí adiante. E a organização para a luta armada, porque, segundo o leninismo, o desfecho sempre será militar. A ruptura será violenta. Então, aí aparece a necessidade das forças subterrâneas, aquelas que são ocultas, que geralmente se dedicam ao terrorismo e à sabotagem, as forças de guerrilha, quando o processo passa por essa fase, as forças regulares, que é o Exército de Libertação, e as frentes militares, quando junta, por exemplo, o Exército Revolucionário com a parte progressista do Exército Nacional. Que tem isso. Em 1935 foi tentado essa frente militar com o Exército dos Trabalhadores, particularmente na área portuária,
com uma parte do exército, dos militares progressistas. Então, todo movimento revolucionário é isso aí. E mais, todo partido comunista, levando ou não o nome de comunista, nomeadamente, como dizem os portugueses, no Brasil. Leninistas, PCdoB e PCB. Trotskistas, PSOL, PSTU, PCO e só. E na linha gramicista, o PPS e o PSB. Então, qualquer desses partidos tem sempre, numa forma esquematizada, ou apenas num papel de projeto, os três braços. O braço político, o braço popular e o braço armado. Sempre, sempre. Esses partidos que eu nomeei têm isto sim. Invisível, mas tem sim. Ou aparece, aqui principalmente, sobre a forma de organizações populares, frentes populares, ONGs, que é moderno essa expressão. O próximo. O modelo revolucionário, esse esquema é de propósito para impressionar e assustar. Tem que valorizar a cátedra. O esquema é o seguinte, simplíssimo. Uma etapa preliminar, que é de acumulação de forças, chamada etapa democrática burguesa. Senhores burgueses, venham comigo. Uma vez produzida a ruptura, vem a Revolução Socialista. E uma vez vitoriosa a Revolução Socialista, um salto qualitativo para o comunista, que a história ainda não conheceu. Então, em miúdos, cada etapa dessa. A primeira etapa, o partido vanguarda, produz uma acumulação de forças, que é o trabalho de massa, e a ação política, e a criação das condições objetivas e subjetivas para a ruptura, particularmente a criação da crise institucional, porque não há revolução sem crise. De repente eu vou fazer uma revolução a troco de quê? Eu preciso criar o clima revolucionário e a crise que justifica, sim, meus amigos, eu preciso de poderes absolutos. E o Congresso, assustado, e a nação intimidada, sim, senhor. E o senhor, e quem sabe até através de um plebiscito. De qualquer maneira, que surgir da crise, vem a oportunidade da ruptura. Essa ruptura pode ser incruenta, normalmente ela é cruenta ou sob ameaça do sangue. O braço armado está para isso aqui. O braço armado sempre necessitará de uma parcela das Forças Armadas Nacionais para tirar a capacidade de reação das Forças Armadas